O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos hoje a primeira leitura de São Paulo na segunda carta aos Coríntios. E ele está falando de uma comunidade, naquele momento, onde uma comunidade estava vivendo uma situação de uma crise financeira. E Paulo está convidando a comunidade de Corinto a ser generosa para com os necessitados, para aqueles que estavam passando por tantas dificuldades. E essa generosidade em relação ao Evangelho é que nós vamos ouvir. Nós somos chamados a viver a misericórdia. Esse é o centro do Evangelho que nós acabamos de ouvir no dia de hoje. A misericórdia. Misericórdia é sofrer, é entender, é estar no lugar do coração do outro, é entender a miséria do outro irmão e, portanto, aprendermos dessa palavra de Jesus. O Evangelho de hoje, ele está dentro do contexto do Sermão da Montanha. E, embora o Antigo Testamento não diga para a gente odiar o inimigo, né? Jesus, ele faz uma menção sobre uma palavra que está no Evangelho, que ele coloca por suas próprias palavras, quando ele diz assim: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Embora essa palavra não esteja no Antigo Testamento, Jesus coloca isso fazendo menção ao ódio e aos sentimentos que existiam no coração de muitos homens. Então Jesus no Evangelho, ele está convidando, dentro do contexto dos bem-aventurados, nós somos chamados a viver como filhos de Deus, e ser chamado como filho de Deus é lembrar que Deus, na palavra dele, ele vai dizer que o sol nasce sobre bons e maus e ele também faz chover sobre bons e maus. Orar é uma forma da gente entender a limitação. Orar e amar os inimigos. Orar pelo que nos odeiam e amar aqueles que nos odeiam. São sentimentos complicados, mas inimigos. A não cura de qualquer relação que nós podemos ter com os nossos inimigos, meus irmãos, ela pode produzir uma situação muito complicada na nossa vida. Por isso que Jesus fala, orar pelos inimigos e amar. Quando eu alimento sentimentos de dor, de incompreensão ao pecado do outro, ao sofrimento do outro, aquilo tudo que está dentro do meu coração pode produzir uma mágoa. E mágoa, meus irmãos e minhas irmãs, está relacionado a odiar. Odiar é tomar um veneno esperando que o outro morra. Essa é uma frase que marca muito o nosso coração. Muitas vezes eu tenho dito, que mágoa é você beber uma água suja. E a água suja que nós tomamos só fará mal ao nosso próprio coração. Somos controlados pelo amor de Deus. E nós precisamos fazer com que o amor de Deus se manifeste dentro de nós. Nós somos chamados a sermos perfeitos, como nosso Pai do céu é perfeito. Perfeito nas nossas relações humanas, perfeito na nossa generosidade, perfeito em tudo aquilo que nós podemos realizar. Quando nós não controlamos os inimigos interiores que existem dentro do nosso coração, porque muitas vezes os nossos inimigos somos nós mesmos diante dos sentimentos que nós não trabalhamos dentro de nós.
Portanto, quando nós não controlamos esses inimigos interiores, os inimigos exteriores, eles terão poder sobre nós. Mas quando nós controlamos esses sentimentos interiores, sentimentos que humanamente às vezes a gente pensa, alimente rancores, não. Mas quando a gente controla os sentimentos que estão dentro do nosso coração, os inimigos que estão dentro de nós, os inimigos exteriores nada poderão fazer contra nós. Que você não viva em função de um mal que te fizeram, mas viva em função da imagem e do amor de Deus que está dentro do teu coração. Que desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.